Olá, pessoas! Aqui é a Lu, do canal Séries de Fatos. E o vídeo de hoje é sobre o filme American Sun. Esse filme foi lançado pela Netflix em 2019. Ele tem como temática um tema racial que não deixa ali margem para você pensar no mas, não é. É realmente racismo puro em sua raiz e é muito difícil de ser realmente digerido, tá? Acredito que essa seja a palavra. Ele traz dores muito profundas ao povo preto, talvez mais aos americanos que se identifiquem com muitas falas, muitas coisas que ocorrem muito mais nos Estados Unidos, porém esse tema ele não é tão diferente da realidade brasileira, né? Vamos ser realistas. Então vamos aos spoilers do filme. O filme é baseado todo numa peça da Broadway. Sendo baseado numa peça, ele tem como único cenário um ambiente, a sala de delegacia. E ele ocorre todo ali. A Kendra, que é a Kerry Washington, que vocês devem conhecer por Scandal, ela é a mãe de um garoto chamado Jamal. Ligam para ela e dizem que o seu filho teve algum problema e ela precisa comparecer à delegacia. E assim ela o faz. Chegando à delegacia, já começamos o primeiro embate. Ela é recebida por um policial branco, que é novo ali na delegacia. E esse policial, ele recebendo ela explica que recebeu a ligação, que seu filho está desaparecido há algumas horas, que tenta contato pelo celular e não consegue. Ela quer saber o que ocorreu para receber aquele tipo de ligação. Como uma mãe preta, preocupada com seu filho preto, que está desaparecido, ela demonstra um desespero muito grande, ela demonstra um nervosismo, e para ela é muito difícil ouvir que ela teria que esperar o tenente chegar para que ela recebesse notícias, né? Que o policial que estava ali não poderia fazer nada, a não ser pedir que ela aguardasse, comesse uns donuts. Gente, um ambiente fechado, uma noite chuvosa, e onde você vai se sentindo muito enclausurado, tá? É a palavra enclausurado, você tá se sentindo ali preso, e aí começam os questionamentos, essas séries de fatos que vão acontecendo, e ela questionando e não sendo respondida, e não tendo nenhuma resposta, e o policial tentando demonstrar certa empatia, porém não é uma empatia que é real, e você assistindo o filme, você realmente sente isso. O embate entre os dois ali ocorre várias vezes, e o filme ele não toca só nesse assunto, ele fala de preconceito estrutural, ele discute a escravidão, a partir do momento que ela só pede para beber água, sabe, e ele tenta citar que o prédio, né, tem 2 bebedores, e que por ser um prédio antigo, americano, né, da época da segregação, ele tem de explicar para ela, né, que ele acha incrível os 6, mas não os 5, mas não eram 5, eram 6. É como você tentar explicar para o padre rezar a missa. Ela conhece a história do seu povo, e ali quando ela fala é muito difícil, ela vai até lá, ela bebe água. Nesse meio tempo o pai chega à delegacia. Quando o pai chega à delegacia com um distintivo de terno, um homem branco, né, é recepcionado por esse policial, é muito bem recepcionado, e ele já começa a falar, porque ele teve vários embates com a mãe, que tá desesperada, e aí ele fala que ela foi de neguinha da periferia, de Lady a neguinha da periferia. Ele é extremamente racista com a Kendra quando o pai do Jamal chega à delegacia. Porém, por ele achar que aquele homem que estava com um distintivo era realmente o chefe, né, que ele estava esperando, o tenente, ele abre a situação do que poderia ter acontecido, né, que o Jamal foi parado num carro com 3 pessoas negras, e aí nesse momento a Kendra volta e os dois se encontram, e ele fala que é casado com ela. Ali você já quer gritar, sabe? Você quer
Poxa vida, ela tá ali há horas debatendo com aquele policial a respeito do desaparecimento, explicando para ele que o filho não tem aqueles costumes, que o filho ele não sai sem avisar, que o filho ele faz um estágio, que ele estuda, sabe, que ele nunca deixa o telefone desligado, e os questionamentos que ela recebe de volta é se ele tem nome de guerra, se ele usa dente de ouro, né, se ele tem alguma marca de perfuração, né, alguma cicatriz, e dá a entender, né, alguma coisa assim. E nesse momento você para e fica chocada porque por várias vezes ela explicou para ele que isso nunca tinha ocorrido com o Jamal, que ele era um menino que estudava e que era da escola para casa e para o estágio e que ele não tinha certos costumes, e o policial ele simplesmente não acredita. E aí chega um momento do filme, assim, que existe um questionamento da parte dela por estar ali tão desesperada pelo desaparecimento do filho, que ele tá tentando demonstrar aquela empatia, né, pra ela. Ah, eu entendo seu filho desaparecido, né? E aí a Kendra, ela faz uma pergunta se ele tem filhos. E aí ela pergunta quantos anos eles têm. Ele é negro? Ela pergunta pro policial branco. Ele é negro? Tem mais ou menos essa altura? E ela faz assim o tamanho de um homem negro, forte, que pesa 80 e poucos quilos. E aí o policial, ele fica assim tentando tirar o corpo fora, e ela continua, sabe? Ele está sob custódia da polícia às 4 horas da manhã. E ele realmente se vê assim numa caixa, tipo, né? Mesmo assim, o policial responde que ele tem 2 filhas brancas. 2 filhas brancas. E aí o filme dá continuidade, o policial vai lá, faz algumas investigações, o marido da Kendra trabalha no FBI, e os dois ali já desenvolvem, né, uma certa parceria de homens e tal. E o marido da Kendra, ele já velou racismo ali, já enterrou, tipo, a mulher dele não foi xingada. E aí o policial fala que vai tentar descobrir algumas coisas e tudo mais, e aí ele vai. Quando ele volta, ele fala que ele não descobriu muita coisa, e isso, aquilo, mas ele fala, né, para os pais, que ele descobriu algo muito importante nas redes sociais do Jamal. E ela pergunta, mas você foi investigar as redes sociais ao invés de, né, procurar saber? E aí ele fala que isso faz parte do treinamento de pessoas desaparecidas, que é pesquisar a rede social. Até aí, beleza, né? Na rede social do rapaz, tinha a foto de um adesivo no carro do Jamal, estampada: mire em policiais, com a câmera do celular. Só que estava mire em policiais em letras garrafais. Com a câmera do celular, eu acredito que eles deixam muito assim nítido ali que era de uma forma menor, e o pai começa realmente a ter uma crise, porque como é que o filho dele colocou aquilo ali no carro, né, sendo ele um policial. Os dois estão em processo de divórcio, o Jamal está passando por crise existencial, se é que eu posso chamar assim. A Kendra, ela tem um dizer no decorrer do filme que é muito importante, mas que o pai ele não consegue entender, porque o filho ele é bem criado num bairro legal, ele estuda numa das melhores escolas, tem um QI muito alto, já está se preparando, né, para o futuro, que vai ser a mesma coisa que o pai e o avô fazia, que é servir ao país. Então já havia todo um futuro planejado para aquele garoto. Mas aquele garoto ele estuda numa escola onde só existe ele e mais 2 garotos negros. Esses 2 garotos negros são um casal. E ele, ou seja, a escola tem 3 garotos negros só. E ele, como um garoto negro hétero, acho que eu posso dizer, ele não se enquadrava em outros grupos. Ele não se via pertencendo àquilo. E a Kendra, ela fala pro pai que o Jamal está passando por um despertar,
da pele, que ele está se descobrindo. Porque o pai fica tão revoltado quando o policial contou para ele que ele estava dentro do carro com mais 2 jovens negros, que foi uma das informações que ele cedeu pro pai logo que o pai chegou na delegacia. Ele foi parado com mais, né, outros rapazes negros dentro do carro. E ele não aceita que o filho tá com outros garotos negros. E ele não aceita que o filho está passando por uma mudança, onde ele coloca tranças, onde ele começa a usar calças, né, mais rebaixada, aquele estilo, né, de garoto americano, descolado, da quebrada, porque ele não mora na quebrada. E não é essa a questão. A questão é que o pai, ele não identifica o Jamal como um menino negro. Ele nem consegue chamar o filho pelo nome. Ele chama o filho de Jay. E esse debate entre eles, que é entre a mãe e o pai, ali naquela sala, sobre ele nunca ter aceitado o fato dela ter escolhido aquele nome. Ele queria um nome diferente, uma vez que ele é descendente de irlandês, então ele tinha uma expectativa de um outro tipo de nome, né, para o filho. E ele não vê o filho como uma criança preta, ele não vê o filho miscigenado, ele acredita que ele tem um filho branco, porque ele teve todos os privilégios que uma criança branca, que é criada, né, num local, para uma família muito bem estruturada, num colégio bem estruturado, tem. Então ele acha que o filho dele também é branco. E aí ele não consegue aceitar que o filho dele comece a andar com pessoas da sua própria raça, da sua cor, e se identificar com costumes da sua própria cor. Então, para ele, tudo é novo. Ele fala com o filho por mensagens. E ele fala isso pra mãe, né, pra Kendra, que ele não aceita que o filho ele se torne, sabe, um neguinho. E aí, quando ele fala isso, ela se levanta no momento de raiva e fúria e olha pra ele, porque ele usa um termo extremamente racista, ainda mais nos Estados Unidos. O neguinho não é como neguinho aqui no Brasil, não. O neguinho, vem cá. Nos Estados Unidos, neguinho é racismo mesmo. É como você chamar alguém de crioulo nos Estados Unidos, você tá sendo extremamente racista. E ele sabia disso, e ele sabendo disso, ele tendo a mãe do filho dele como aquela mulher negra que deu a ele um filho, ele não consegue entender. Então é realmente uma relação que você percebe que acabou por vários motivos, mas um dos motivos mais importantes é esse. E mesmo nos momentos onde ele tenta entender ou passar alguma força para ela, ao mesmo tempo ele volta às questões de que ele realmente não entende, até que ela vira e fala: não vou mais passar pano para você, sabe, quando você foi embora, você realmente fez o nosso filho se revoltar, e você era o herói dele. E a partir do momento que aquilo acabou, sabe, que o casamento acabou porque ele traiu a mãe com uma mulher branca, e o Jamal, sabendo de tudo isso, sabe, ele desperta e ele fica naquela situação de que ele começa a se ver como um menino negro, e ela vira e fala pro pai que foi a primeira vez em que o Jamal se arrepende de ser metade branco. E o pai, ele fica em choque, porque ele não esperava. Mas ele não era um pai de sentar e conversar com o filho também. Então, aquilo não me surpreendeu por conta de todos os diálogos. Ele realmente não tinha diálogos com o filho, ele não sabia o que acontecia, a vida dele seguia, e ele achava que só comparecer, né, aos campeonatos de beisebol do filho estava bom, estava ok, e ele estava fazendo o papel de pai dele. Porém, ele nunca ensinou para o filho dele que o filho dele era um menino preto, que poderia ser parado pela polícia. E em dado momento, a Kendra, ela chega nesse ponto onde ela olha bem para ele, ela fala: o seu pai te ensinou que quando um policial te parar na rua e colocar uma Glock na sua cabeça, você deve simplesmente ficar quieto. E ele falou: não precisou. Aí ela fala: é óbvio que não precisou. Mas mesmo nesse momento, assim, pelas expressões que eles têm, tanto ela quanto o ator que fez o marido, que são muito fortes, muito boas, muito incríveis mesmo, a atuação deles é maravilhosa. Você percebe que ali ele para pensar que ele tem um menino
negro dentro de casa, né? Ou ele tinha ali, mas ele não se deu conta, porque por conta de tanto privilégio, o filho dele não é preto, o filho dele é tão branco quanto ele. Ele vivia naquela bolha. E o filme decorre até que o policial, o tenente chega, o tenente Stokes, que tem uma atuação incrível, que é muito maravilhoso e é um dos momentos que é um ápice do filme, né? Eles têm um embate. Minutos antes disso, eles acabaram de receber um vídeo do irmão do pai do Jamal, onde houve uma parada da polícia e aqueles garotos que estavam dentro do carro, eles foram parados e a polícia atirou, e aí houve gritos e gritos e alguém gritando não neguinho, não neguinho, e você não entende o que aconteceu porque são só gritos. O vídeo é muito curtinho e nem é mostrado esse vídeo, tá? É só discutido e a gente ouve, e aí dá o desespero, cai a real no pai, né? Tipo, cara, meu filho tá com a polícia, atirou nele, atirou com quem ele tava junto. E aí ele começa a debater, começa a gritar, agride o policial, e aí ele mesmo sendo, né, do FBI, o tenente vai lá, prende ele para ele se acalmar, e aí é nesse momento em que ele fica preso lá que a Kendra tem um dos diálogos mais fortes com o tenente, que é um homem preto, né, um senhor que serviu no Vietnã, e ele cita isso, e aí ele começa a falar para ela a respeito do filho dela, né, que ele chegou na delegacia e tal, e que ele tá ali para passar as informações, e como que ela deixou o filho dela colocar um adesivo mirim policiais. Ela não ensinou para o filho dela que o filho dela deveria ficar de bico calado quando a polícia fizesse uma blitz, parasse, e assim, de uma forma muito forte, um embate entre eles, e ela pega e grita que ela não aceita que o filho dela seja parado por um policial branco, e aí ele fala, mas o seu filho foi parado por um policial negro. E esse momento ela para assim, tipo, eu não tô vivendo isso. Eu acho que acredito que era o que ela pensou naquele momento. Eu não estou vivendo isso. É mostrado assim que ela realmente teve muitos traumas em relação ao seu passado, né, que ela veio de uma comunidade muito pobre e que seu irmão passou por situações e sua mãe passou por situações, e mesmo assim ela acabou casando com um policial. E ali, quando o tenente, né, o Stokes, ele fala com ela e ele fala para ela coisas que é difícil de aceitar, porque ele, como um homem negro, ele virar e falar, ensinar a ela que ela deveria ter ensinado o filho dela a ficar de bico calado quando fosse parado pela polícia, e ela embate dizendo que ensinou os direitos ao filho, e ele olha para ela e fala assim, irmã, nós não somos todos iguais, nós não somos iguais a eles. E esse diálogo, ele é tão necessário, ele é tão importante, e ao mesmo tempo é tão dolorido você ver um homem negro se colocar nesse lugar, num lugar de que ele tem ciência de que mesmo ele sendo ali um tenente, mesmo ele trabalhando para a polícia, mesmo ele tendo servido na guerra, que se ele fosse parado pela polícia, ele ia ficar de bico calado, ia colocar as mãos no volante, ia fazer o papel que todo negro deve fazer, ficar de bico calado. E ali você sente dor, você sente tristeza em saber que o que ele falou é realidade, é real. E não existe outra palavra assim. Esse filme, nesse momento, ele chegou a fazer meu coração pulsar muito forte, porque é o que você deve ensinar para o seu filho se ele for preto, independente do país onde ele esteja, independente da cidade, independente de qualquer coisa. Se a polícia te parar, colocar a mão no volante e ficar de bico calado e esperar, porque eles vão te direcionar. E é isso, você deve ser direcionado. Não importa que a gente está no século XXI, sabe? Não importa que você é criado num bairro nobre, você é preto. O que aconteceu com o Jamal? O que aconteceu com o Jamal é citado
pelo tenente depois que o pai volta lá e tá presente. Eu não vou dizer o que aconteceu com o Jamal exatamente. O que eu vou dizer que ocorreu com ele é que quando a Kendra tá tendo o diálogo com o pai do Jamal sobre o despertar da pele, como ele se sentia na escola quando aconteciam casos como de alguns garotos americanos, e aí segue os nomes, que é o Philanden Castilho, Eric Garner e Tammy Wise. Foi isso que aconteceu com o Jamal. E quando ele termina de falar, o que a Kendra faz é dar um grito de não, e é um grito tão dolorido, é tão difícil de ouvir, assim, e aquilo fica ecoando pela sua cabeça. E o pai, ele usa a frase, eu não consigo respirar. E o filme acaba assim. Para aqueles que acompanham todas as notícias e tudo o que aconteceu nos últimos tempos, sabe quem usou o termo eu não consigo respirar quando um policial colocou sobre ele o seu joelho e ali ele veio a óbito. E por conta disso, por conta da morte do George Floyd, né, existiu todo um movimento que revolucionou, e eu acredito que vem revolucionando a sociedade como um todo. Infelizmente, foram muitas vidas perdidas e não se pode enumerar, mas a morte do George Floyd ter sido filmada da forma com que foi, e o mundo inteiro ver aquilo, realmente acredito que foi naquele momento em que nós, irmãos, nos levantamos e falamos, não dá mais. E mesmo assim os casos continuaram ocorrendo, né? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, infelizmente. É um filme maravilhoso, é um filme dolorido, é um filme que tem todo um contexto muito importante, muitas coisas a serem discutidas. E se eu fosse colocar aqui tudo em detalhes, talvez eu levasse 1 hora de filme, mesmo o filme não sendo muito longo. É realmente um filme que tem uma importância de ser falado, de ser discutido, e ele infelizmente é um filme pouco engajado. Então acho que nós temos que falar muito sobre esses filmes que trazem essa temática. Então vou pedir para vocês deixarem para mim aí nos comentários filmes que trouxeram para vocês temáticas negras, né, temáticas raciais, temáticas preconceituosas, homofóbicas, e que de alguma forma esses filmes que visam minorias, né, infelizmente minorias, que mostram a dor das minorias, o impacto que eles trouxeram para vocês. E aí eu venho e trago para vocês a minha opinião. Então fica aqui um beijo, tá? Um beijo da Lu e tchau, gente.